Darth Vader não é apenas o maior vilão de Star Wars, ele é o maior vilão da história do entretenimento, acima até mesmo do Coringa, que reina absoluto nos quadrinhos e no cinema de super-heróis como o causador do caos. Desde sua primeira aparição em 1977, ele não precisava dizer uma palavra para dominar a cena. O som mecânico da respiração, a máscara que o desumaniza, a silhueta imponente, sua armadura preta e a presença é o que faz todos ao redor tremerem. Em meio aos corredores brancos da Tantive 4, cercado por Stormtroopers com armaduras brancas brilhantes, surge ele, envolto por um manto preto e uma máscara. Enquanto os Stormtroopers são soldados padronizados quase anônimos, Vader se destaca como uma figura única. Ele não é apenas parte do Império, ele é praticamente a face dele. Esse contraste não só valoriza o visual de Vader, como também reforça sua autoridade. Ele não é mais um no meio da tropa, ele está acima de todos. Claro, não dá para deixar de mencionar o sabre de luz vermelho dele, que é mais uma extensão direta de sua presença ameaçadora. Em meio à sua roupa totalmente preta, o brilho escarlate da lâmina se destaca de forma quase hipnótica. É um contraste visual muito poderoso. Vader não nasceu como um vilão que nós vemos na trilogia clássica. Suas origens como Anakin Skywalker, reveladas depois dos primeiros 3 filmes, mostraram que ele é mais do que só maldade. Ele é consequência de falhas, do medo e da manipulação. Ele acreditava que conseguiria salvar aqueles que amava. Assim, o poder subiu a cabeça e ele foi se tornando quem ele é. É como se ao longo das Guerras Clônicas, Palpatine fosse aos poucos colocando a armadura do Vader no Anakin. Esse passado, revelado ao longo dos filmes, é o que transforma Darth Vader em algo muito além de um vilão comum. Ele não é só aquele que impõe medo, ele é alguém que já sofreu demais, que tentou vencer a dor com poder e acabou se perdendo completamente. O que realmente me incomoda e como muitas pessoas enxergam Darth Vader é essa tentativa constante de separar completamente ele do Anakin, como se fossem duas pessoas distintas, mas não são. Vader é Anakin corrompido, mas ainda assim eles são a mesma pessoa. Separar um do outro é ignorar justamente o que torna a sua história tão poderosa. E naquele momento em Mustafar, como Ray Bradbury disse em Fahrenheit 451, foi um prazer queimar. Porque ele estava com muita raiva. Raiva essa que vinha do Conselho Jedi, que nunca confiou plenamente nele, que o tratava como alguém perigoso, mesmo quando ele só queria ajudar. Ele estava atormentado por visões da morte de Padmé, a única pessoa que ele realmente amava e que fazia ele se sentir humano. E aí aparece Palpatine, alguém que o escuta, que o entende e que oferece justamente o que ele mais desejava, uma maneira de salvar Padmé da morte. Anakin não escolheu o lado negro porque queria dominar a galáxia, pelo menos não inicialmente. Ele escolheu porque achou que era o único caminho. A raiva, o medo, a dor que vemos em Vader são os mesmos que existiam em Anakin. A diferença é que, como Vader, ele já não esconde mais. Se a gente parar para pensar, Star Wars não tem tantos vilões realmente icônicos. Claro, há personagens interessantes como Orson Krennic em Rogue One e a Doutora Aphra nos quadrinhos, mas ainda assim, eles nunca chegam perto da grandeza de Darth Vader ou do Imperador Palpatine. Também preciso dizer que isso não é exatamente culpa deles. O problema é que, quando você tem dois personagens tão poderosos, tão simbólicos e tão bem construídos como Vader e o Imperador, qualquer outro vilão acaba sendo ofuscado. Eles não são ruins. Krennic, por exemplo, tem presença, arrogância e muita vontade de se tornar alguém ainda mais importante nos rankings do Império. Outro vilão que foi perdendo força com o tempo é o Boba Fett, que por muito tempo foi cultuado como um dos grandes caçadores de recompensa, dos mais temidos da galáxia, mas tudo foi por água abaixo com um personagem fraco e sem atitude ao longo da série O Livro de Boba Fett, onde tentaram transformá-lo em um líder benevolente. Com o vilão do calibre do Vader, qualquer um que tente ocupar o mesmo espaço vai parecer pequeno. Talvez esse seja um dos maiores problemas de Star Wars. Eles criaram um vilão tão lendário que ninguém mais consegue competir. Vader exala poder em cada gesto. Ele não precisa levantar a voz nem fazer discursos longos. Sua fala é firme e carregada de autoridade. Cada palavra que sai da sua boca não dá espaço para dúvidas ou réplica. Quando ele fala, todos ouvem em silêncio, algo que mantém e amplia toda a fama do Vader
de ser o maior vilão de todos os tempos são as novas histórias que continuam sendo contadas ao longo dos anos. A cada nova aparição, ele reafirma sua grandiosidade e ganha ainda mais profundidade. Na série Star Wars Rebels, por exemplo, vemos um dos confrontos mais emocionantes de toda a saga, Vader contra Ahsoka Tano, sua antiga Padawan. Não é só uma luta épica com sabres de luz, é um encontro carregado de história. Ahsoka percebe o que Anakin se tornou, e mesmo diante dele, ainda tenta encontrar uma fagulha do mestre Jedi que ela conheceu. Já na série Obi-Wan Kenobi, o duelo entre Vader e o seu antigo mestre também é de tirar o fôlego. Eu diria que é mais do que uma revanche do que aconteceu em Mustafar. Ali, Vader, cheio de raiva, quer provar que se libertou de tudo que um dia foi e mostrar que ele foi o maior erro da vida do Obi-Wan e da Ordem Jedi. Essas novas histórias só reforçam o quanto Vader continua sendo relevante, poderoso e fascinante. Ele não é apenas um personagem do passado que ninguém se lembra mais. É impossível não lembrar dele. Até mesmo quem não é fã ou aqueles que nunca viram os filmes sabem que ele é de Star Wars. Ele ainda domina e permanecerá dominando até os próximos muitos anos.